E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma impressorinha da marca Samsung, modelo M2020W. O cliente relata o seguinte problema: ele manda a impressão do computador, ela inicia o processo de impressão, porém ela entra em modo de disparo da unidade LSU, que é a unidade laser dela. Vou estar demonstrando aqui o defeito. Nesse momento eu pedi para ela gerar um relatório. Como vocês podem ver, ela inicia o processo. Não sai nada na folha. E ocorre o disparo da unidade. Está apresentando este defeito. Então nesse vídeo aqui eu vou estar demonstrando para vocês como que a gente faz a troca. Bom, para a gente estar executando esse procedimento, a gente vai precisar das seguintes ferramentas: uma chave Phillips e uma espátula plástica. Primeiramente, a gente vai começar fazendo a remoção deste parafuso aqui. Eu vou estar fazendo uso de uma parafusadeira para agilizar. A desmontagem dela é bem simples. Vocês podem ver aqui que ela tem umas travinhas aqui do plástico nesse ponto, outro aqui, outro aqui, outro aqui. A gente vai fazer um movimento de alavanca primeiramente, com a espátula nessa posição, desse jeito aqui, até soltar dessa forma. A gente vai levantar ela dessa posição aqui, vamos ter uma trava aqui, outra aqui, ó. Se a gente fazer esse movimento aqui, ó, vamos ter acesso a parte eletrônica dela. Levantando essa parte aqui, ela fica desse jeito. Basta deslizar ela nesse sentido aqui, ó. Ela vai soltar. Com isso ganhamos acesso aqui à parte eletrônica da impressora, placa lógica, placa fonte, os cabos flex. A gente não vai precisar mexer aqui nesse momento. Eu já fiz uma análise anterior, já identificou o problema, mas eu vou estar te passando o passo a passo aqui de como está analisando este caso em específico. A gente vai lá para o outro lado, vai repetir o mesmo processo. Movimento de alavanca. Esse lado aqui é um pouquinho mais complicadinho de soltar a água dele, mas é o mesmo princípio, como vocês podem ver aqui. Vou levantar ela com cuidado aqui e vai ter as mesmas duas travas na parte de baixo. Isso, mesma coisa, ele vai levantar esse lado e você vai fazer o movimento contrário aqui para soltar a tampa. Desse lado aqui a gente ganha acesso à parte mecânica da impressora. Feito isso, a gente vai remover o toner, a parte interna dela aqui. Não vamos mexer nessa parte aqui, não vamos precisar soltar a parte superior por enquanto. Na parte frontal vamos ter dois parafusos. Para soltar a gente vai levantar a parte de baixo e empurrar para cima, pois ele tem duas travas aqui em cima, dessa forma aqui. Feito isso, a gente já consegue visualizar aqui a unidade LSU, tá? Que é a unidade laser da impressora. Ela que faz a projeção lá no cilindro para poder estar fazendo a impressão. Feito isso, a gente vai vir aqui para a parte de trás agora. Vamos ter mais dois parafusos aqui. Notem que tem uma diferença do parafuso, tá? Parafuso com a rosca espaçada é para plástico e parafuso com a rosca mais fininha é para metal. Tem uma diferença de tamanho entre eles também, então não tem como misturar e nem se confundir aí. Feito isso, a gente vai levantar a parte de baixo, fazer esse movimento aqui e já vamos conseguir soltar ela.
Aqui desse lado temos uma travinha de plástico bem aqui e outra bem aqui, ó. A gente vai fazer um movimento de alavanca nesse ponto aqui e a mesma coisa para o outro lado aqui, ó, desse jeito. Com cuidado, a gente vai levantar agora a parte da tampa dessa forma e vamos desconectar aqui, separar o braço aqui da alavanca do rolo pressor, com muito cuidado, que é uma peça de plástico, ela tende a quebrar, dependendo da idade da máquina, ela pode estar ressecada e quebrar. Mesma coisa que se repete para o outro lado, sempre com muito cuidado. Dessa forma aqui, vocês vão ver que reparar que ela já vai soltar, fica automático já. Depois vamos precisar soltar aqui o flat, o cabo do painel, né? Dessa forma aqui. Basta a gente levantar ele aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui que saiu da posição. Pronto. Pronto, com isso a gente ganha acesso aqui já, ó, a grande parte do mecanismo dela. A gente vai precisar soltar essa proteção do plástico aqui. Para isso temos mais 2 parafusos aqui em cima de metal. E na parte interna aqui vamos ter 2 parafusinhos de plástico, um aqui e outro aqui. Vamos conectar o cabo do motor. Dessa forma basta suspender a proteção para cima, dessa forma aqui. Com isso a gente temos acesso à unidade LSU e aos cabos flat dela. É sempre comum dar defeito no flat e não na unidade. Então um jeito mais fácil que a gente testar é fazer um teste de continuidade. Vocês podem estar fazendo isso da seguinte forma. Vocês podem estar fazendo uso de uma malha de soldadora, de forma que você feche um curto em todos os terminais e com auxílio de um multímetro na outra ponta, faça a medição de cada terminalzinho desse aqui para determinar se tem algum ponto do flat rompido, tá? Se repete, faz a mesma coisa, né? Se fecha um contato aqui, pode ser uma malhazinha, pode ser um pedacinho de bombril, de modo que você consiga conectar todos os terminais ao mesmo tempo, para poder estar fazendo a medição de continuidade deles. Assim evita você ter que desmontar mais partes da impressora, pois aqui você teria que remover a placa-lote, placa-fonte, para poder estar tirando esse cabo aqui, o flat. Vai fazer a mesma coisa para esse terminal de dados, que é o que alimenta o laser em si, e esse outro aqui é o que faz a alimentação do motor. Mesma coisa, se fecha o contato em todos os terminais, e com o multímetro, em modo continuidade, você vai medir a continuidade de cada terminal aqui. Estando tudo certo, você já sabe que não precisa fazer a troca do flat. Checa também as dobras, geralmente tende a quebrar nas dobras, tá, do flat. Então faça movimentos bem suaves, tipo, enquanto você está pedindo a continuidade, faça leves movimentos para saber se não está rompido nas dobras, tá? Nesse meu caso aqui não é o flat, eu já fiz a medição anterior, então a gente já vai direto para a troca da unidade, que é essa peça aqui. Ela é fixada por 3 parafusos, também de metal. E essa é a unidade. Tem unidade que tem a possibilidade de reparo, tá? Mas pra gente não compensa devido ao tempo gasto, alguma escassez de componente em si, tem algumas controladoras, né? Então acaba não compensando. Geralmente a gente faz a troca completa da unidade. Essa é a danificada. E essa é a unidade nova. Para facilitar, a gente já começa fazendo a conexão aqui do cabo de alimentação do motor, do rotor interno. Bem devagar e suave, sempre em linha reta, evitando torções no cabo. Repete a mesma coisa para o
da parte de dados aqui do laser, ficando dessa forma aqui. E basta retornar os parafusos, cada um para o seu lugar novamente. Certifique se todos os cabos estão conectados, quem não tenha saído da posição, quem não tenha dobrado ou mordido o cabo em algum ponto. E só fazer o processo inverso agora, voltando cada componente em seu lugar novamente. Essa parte plástica aqui, vocês vão notar que eles têm umas travinhas bem aqui nesse ponto, ó. Eles ficam apoiados nessa base aqui, ó, tá? Metal, então tem que certificar que esteja bem encaixado, senão depois ele vai atrapalhar o encaixe do toner aqui. Então você encaixa, vai na parte de baixo e dá uma puxadinha de leve. Se você vê que ele levantou, se você vê que ele fez esse movimento aqui, ó, é sinal que não encaixou. Volta, certifique-se que ele travou direto, certinho no lugar. Faça um leve movimento, puxando, certificando-se que esteja tudo no lugar. Na parte de baixo a gente volta com o cabo da alimentação do motor e voltamos com os dois parafusos de plástico. Dessa forma aqui. A gente faz a conexão novamente do flat de dados, sempre em linha reta, evitando qualquer tipo de torção. Voltamos aqui com a base do painel. Encaixamos isso em suas travas. Dessa forma aqui. A gente já conecta aqui também o cabo do painel. E voltamos aqui com a tampa superior. Aqui não tem segredo também, tá? Você encaixa cada um no seu pininho respectivo ali. E aqui, muito cuidado na hora de colocar novamente. Basta a gente deslizar essa alavanca aqui dessa forma aqui. Vou aproximar para vocês verem melhor. Ela vai estar nessa posição aqui, desse jeito. Então a gente vai aproximar ela dessa forma aqui e fazer uma leve inclinação desse jeito aqui, ó, a ponto para encaixar no guia lá. A gente repete esse mesmo processo aqui para o outro lado. Ele vai estar nessa posição aqui, a gente desliza ela ali, vai ficar dessa forma, inclina ela para dentro até ela encaixar lá. Aqui a gente já pode fechar aqui a tampa, dessa forma aqui, e vamos aqui para o painel frontal aqui. Eu já vou partir para o painel frontal para fazer a fixação dele já aqui. Mas vocês podem retornar pelo painel traseiro lá também, que é essa parte aqui, ó. Depois só a gente encaixar aqui as travas e deslizar para baixo.
certifica isso aqui que ele encaixou bem aqui na frente. Agora basta a gente alinhar com a parte de trás para ele dar a trava final. Vamos ver que foi isso aqui agora. Vamos com a tampa traseira. Deste modo aqui. Agora a gente vem com as tampas laterais, proteção. Vamos começar aqui com a tampa da parte de proteção da lógica da impressora. Para encaixar a gente começa encaixando por esse lado aqui primeiramente. Você nota que tem duas travas. A gente começa encaixando aqui dessa forma aqui, alinhando a parte frontal dela. A gente abre a tampa principal do toner. E a gente repete o mesmo processo para o outro lado. A gente abre aqui a tampa frontal do toner novamente. Encaixa, sempre se atentando nas travas frontais aqui. Lembrando que eles se encaixam nesses espaços aqui, ó. A gente começa colocando eles em posição dessa forma. A gente segura e desliza a tampa para a parte traseira da impressora. Muito cuidado, ela não tende a dar resistência, tá? É só trava plástica mesmo. Pronto, vocês podem ver que ficou tudo alinhadinho. Em espaço sobrando, a gente volta com o toner. E colocamos o parafuso final da carcaça. E agora vamos para o teste final, pessoal. A gente vai ligar o equipamento. Vou usar aqui uma folha rascunho. Agora eu vou pedir para ela um relatório aqui. A gente aperta esse botão de pareamento da impressora por uns 5 segundos. Você vira que ela deu uma piscada inicial, a gente continua segurando até dar 2 piscadas e solta. Nota que ela está com um pouquinho de dificuldade em puxar papel, mas isso com uma limpeza ali no pick-up holder já resolvemos. A gente vai dar uma forcinha aqui manualmente. Que agora tá saindo. Perfeitamente a impressão. O que antes saía em branco e disparava a unidade, agora tá perfeitamente. A qualidade do toner também tá boa. Era só a unidade mesmo. E é isso, pessoal. Mais uma impressorinha reparada aí. Não esqueça de curtir e compartilhar para dar aquela força pro canal pra gente. E até o próximo vídeo.